Ergo meu louvor em adoração em ti. Minha salvação, o meu coração em ti. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Sempre vem disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decide testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo rumo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, Sou de Jesus.
nosso Deus. Sento. Que a paz que excede todo entendimento se faça presente e que o entendimento também se faça presente no meio de nós. Nós pedimos que derrame tua bênção poderosa sobre nós, nesses momentos que se seguem, que o seu Santo Espírito nos acompanhe, nos guie a todos os momentos e que o Senhor se faça presente, inclusive e principalmente dentro do nosso coração. Nós pedimos e invocamos a tua presença nesse lugar, que nós possamos prestar um culto digno ao Senhor, que o Senhor se sinta em paz, que nós possamos nos sentir em paz com a presença do Senhor nesse lugar e que nós possamos louvar ao Senhor, mesmo com a nossa imperfeição, mas louvando ao Senhor com a nossa sinceridade, que é aquilo que o Senhor pode sentir de nós, que é aquilo que cria conexão em nós com o Senhor. Nós pedimos, por favor, que derrame suas bênçãos sobre nós mais uma vez e que o Senhor se faça presente não somente agora na hora do culto, mas em nosso coração durante todo o tempo. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos e já te agradecemos. Amém. Meu nome é Pedro, tenho 11 anos, eu tenho o sonho de ser pastor, mas também posso ser um arquiteto. Quando eu chego em casa, primeiramente a gente tira o sapato pra não sujar a casa. Aí bota na janela, aí sempre quando a gente chega em casa, a gente bota a mochila ou no cantinho ou no quarto. Depois a gente pega a mochila e a gente faz a nossa tarefa de casa. A gente faz o dever, a gente toma banho, almoça. Aí a gente sempre faz isso todos os dias. Aí conforme a gente faz as coisas, a gente ganha nosso dinheiro. Aí com o nosso dinheiro eu entro no aplicativo chama ServeMe, aí faço Pix pra ele. Assim, aí eu vou estar dando dízimo e oferta. Eu lembro que eu aprendi isso numa pregação e também eu nunca esqueci. Vamos supor que Deus te deu 10 bananas. Você colheu, aí você agradeceu a Deus pelas bananas que Ele te deu. Uma pessoa normal vai pensar: nossa, fui eu que colhi, então é meu. Não, é Deus que ajudou você e sabe tudo. Você tem que devolver uma parte para Ele, que Ele pede 10%. 10% é uma. Então você dá uma banana para Ele. Só que aí você pensa: nossa, eu dou tão pouco para Jesus, por que eu dar um pouco mais? Aí vem a outra parte, que é a gratidão, que é a oferta. A oferta é 5% da minha mesada. Eu me sinto muito bem, porque eu sei que aquilo vai ajudar em muitas igrejas. Eu lembro que eu vejo a parte de trás da lição, eu gosto de ficar vendo o mapa, eu sempre vejo um monte de colégio, escola, universidade, que a oferta e o dízimo ajudam. Então isso é muito importante, a dizimar. A gente sempre se reúne, normalmente às sextas-feiras de noite ou nos sábados quando dá o pôr do sol. Mas esse encontro familiar, a gente sempre lê uma promessa, que a gente lê um versículo, aí depois a gente ora, faz meditação. A história que eu mais gosto é a de Daniel, e não é a famosa que é Daniel, a cova dos leões, é da estátua. O que eu mais gosto é no final, que quando chega a pedra, que é Jesus, ele derruba todos os impérios e transforma, porque aí vai vir a volta de Jesus. Eu gosto muito dessa história. Esse mundo aqui é muito ruim, a gente tem dor, sofrimento, e quando Jesus voltar, ele vai acabar com tudo isso. Então eu quero muito que Jesus volte.
Projeto Valores Eternos, tá? Então, todo sábado, durante o mês, nós vamos estar assistindo o testemunho de uma criança com relação aos dízimos e as ofertas, tá bom? Era só para poder explicar para vocês. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Aqueles que puderem, vamos colocar de joelho. Querido eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. E venha, Senhor, neste momento, estar cada família aqui representada, que nós possamos sentir o desejo no coração de sempre fazer a sua vontade, estar aqui presente para te adorar, Espírito, em verdade. Neste momento, Senhor, que almas possam render aos teus pés através de dízimos e ofertas, Senhor. Que nós possamos ser gratos a Ti por tudo que tem feito em nossas vidas. Vem estar com a mensagem dessa manhã, que possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos para o nosso momento da oração intercessória. O Elismar vai colocar ali a música e nós vamos ter a oportunidade de ajoelhar e de orar. Vou dar um minutinho, aí você conversa com Deus o que está no seu coração e logo em seguida vou estar fazendo uma oração aqui pelos nossos pedidos que estão guardados nos nossos corações. Querido Deus que habita nas alturas dos céus, graças damos a Ti, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Neste momento venho te pedir, Senhor, que Tu possa atender cada pedido que está guardado no coração de cada membro presente aqui e aqueles que não estão também, Senhor. Se porventura tem alguma pessoa aflita, necessitando dos Teus cuidados, que Tu possa visitá-las nesse momento. Obrigada, Senhor, pelas Tuas bênçãos. Obrigado por ter nos trazido até Tua casa. Por favor, Senhor, seja com o pregador dessa manhã, que ele fale inspirado por Ti. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar Não Há o que Temer, para darmos início ao nosso culto. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o
glória a Deus. A gente sempre ouve isso aí, né? Essa frase há muito tempo. Glória a Deus. Ela ficou muito famosa há uns tempos atrás durante uma eleição. Deus deve receber toda a honra e toda a glória mesmo. Ele é o único digno em todo o universo. Nós vamos orar nesse momento pedindo mais uma vez a presença dele sobre cada um de nós, para que o Espírito dele possa entrar em nós, habitar de verdade, e que a palavra aqui não saia vazia. Santo Deus e Pai eterno, em nome do teu Filho amado Jesus, nós pedimos que, por favor, o Senhor esteja agora com nossas mentes e ouvidos. Nos auxilie a compreender a mensagem que o Senhor quer transmitir a nós, e que o Senhor seja o centro da nossa vida, que o Senhor seja aquele em que nós confiamos, e que o Senhor continue a nos ensinar que não há o que temer quando estamos do seu lado, quando o Senhor nos acompanha. Te pedimos agora que a palavra vai ser aberta, que o Senhor esteja com o seu Santo Espírito nos acompanhando e que através de Jesus Cristo nós possamos sentir a tua misericórdia, a tua paz e compreender a mensagem hoje revelada a nós. Em nome de Jesus, amém. Ei, tá no 7. Ei. Ei. Ok. Obrigado. Vamos lá. Voltando. Verso 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, 1/10 de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Bastante dado para você se ambientar historicamente aonde estava Jeremias. Sigamos. Verso número 4. Jeremias vai dizer assim, ó: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Deus começa a falar com Jeremias e diz no verso 5: antes que eu te formaste no ventre de sua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí o quê?
te constituir o quê? Profeta às nações. Ok. Esse é um texto que fala sobre a vocação de Jeremias. Esse é um texto que vai gastar tempo tentando mostrar não quem era Jeremias, mas sim quem era o Deus de Jeremias. Vocês vão entender o porquê que a gente está falando sobre isso daqui a pouquinho. A gente viu até agora um monte de dado cronológico, né? E Jeremias é filho de não sei quem, que é neto de não sei quem, que é bisneto de não sei quem. Ele estava no reino, e aí ele falou com o filho de não sei quem, que era o neto de não sei quem, que é o bisneto de não sei quem. Vocês perceberam isso? E a Bíblia citou os filhos do rei, a Bíblia citou os pais dele, a Bíblia citou todo mundo, para poder ambientar e mostrar quem era Jeremias. E aí, olha só, Deus lança uma profecia sobre Jeremias, e fala: Jeremias, olha, antes que você fosse pensado em ser concebido, o que eu fiz? Eu te conheci, e antes que saíste da madre, eu te coloquei como profeta às nações. O profeta recebia um cargo importante. Muitos profetas na época de Jeremias não eram profetas escolhidos diretamente por Deus. Jeremias talvez fosse o único de sua geração a ser escolhido por Deus como profeta. Antigamente existia escola de profetas, hoje em dia também existe. Mas antigamente, todos os meninos na cultura de Israel começavam desde cedo a estudar. E aí eles iam passando por vários níveis, que não importa muito para a gente agora. Mas eles chegavam num certo nível da escola, em que eles aprendiam e memorizavam todo o Pentateuco. O que é o Pentateuco, gente? É o que? É o tanto de vezes que o Brasil ganhou a Copa do Mundo? O que é o Pentateuco? O Pentateuco é um compêndio de penta, né? A seleção brasileira foi quantas vezes campeã do mundo? 5 vezes. Para te ajudar a lembrar isso aí. Então, penta, você já sabe que são quantas vezes? 5. E o teuco é o quê? É uma reunião de livros. É uma biblioteca. Então, Pentateuco, estou simplificando aqui, tá, gente? Então, Pentateuco são um conjunto de 5 livros. Se você for no começo da sua Bíblia, você vai perceber que no começo da sua Bíblia existem 5 livros. Esses 5 livros foram escritos por uma pessoa. Qual é o nome dela? Moisés. Brenda respondeu. Que livros são esses? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quase. Qual o livro último? Deuteronômio. Então você tem esse. Na verdade, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso aí, Deuteronômio é o último. Nós temos 5 livros. Esses 5 livros, eles contam a história do povo de Israel, certo? Vocês sabiam dessa? Não sabiam? Vocês não sabiam disso? Então, convido vocês a lerem os 5 livros, tá? Não tudo uma vezada só, que senão vai dar problema. Mas vai lendo uma vez por dia, gasta um tempo, 1, 2 meses, lendo um capítulo por dia, você vai gostar, é muito legal. Esses 5 livros, no caso, olha só, eu estou chamando vocês para fazer o quê? Para ler o livro, em 2 meses. Os meninos daquela época, eles memorizavam o livro, o Pentateuco. Fala para mim aqui, quantos versículos você tem memorizado hoje? 5. Quantos? Eu se eu falar com você que tem uns 10, é muito. Geralmente é aquilo, né? A gente sabe o versículo, mas não sabe onde está. A gente sabe onde está, mas não sabe o versículo. Memorizados não, eu consigo saber aonde está o texto, mas o versículo específico eu não consigo. A minha mente não alcança. E olha que eu tenho quase 30 anos, né? 29 agora completados recentemente. A minha cabeça ainda está funcionando mais ou menos. Imagina eu com 12, 13 anos de idade, 15, talvez 17, ter que memorizar 5 livros. E aí, quando você memorizava, se você conseguisse memorizar e conseguisse também memorizar todo o conhecimento básico dos profetas, você iria para um próximo patamar. Você iria ser levado à escola de profetas.
Caso você não conseguisse fazer pelo menos um dos dois ou nenhum dos dois, você iria trabalhar nos outros trabalhos que existiam naquele povo ali. Entende? Só que havia tido um problema. Se você ler comigo, aqui no verso 3, olha o que tinha acontecido no finalzinho do verso 3. E ainda até o 5º mês do exílio de quem? Jerusalém. Jerusalém não estava mais em Jerusalém. Jerusalém provavelmente havia sido atacado pelos inimigos, arrastado, e Jeremias estava numa situação bem complicada ali no meio dessa situação. E aí Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, te proclamei profeta entre as nações. E olha só o que Jeremias responde. Jeremias vira para Jesus e fala assim, para Deus, e fala assim: Deus, Senhor Deus, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Verso 6, acompanha comigo. Perdão. Eu não sei falar porque não passo de quê? De uma criança. Vou contar uma coisa para vocês. A estimativa é de que Jeremias tinha por volta de 17 a 20 anos. 17 a 20 anos de idade, para a gente, é uma criança? É uma criança, gente? Várias opiniões. Tem gente que fala que é criança, tem gente que fala que não é criança. Para a mãe é sempre criança. Para a mãe é sempre criança. Às vezes o filho já teve filho, já tá, não, é criança. Porque mamãe, já uns 50 anos de idade, não, neném da mamãe. Deus vira para Jeremias e fala: Jeremias, você vai ser profeta entre as nações, você está preparado, eu vou te guiar. Ele fala: não, eu sou criança. Parece aquelas crianças na fila do doce, né, para falar: não, eu sou criança ainda. Quantas vezes você já fez? Eu já fiz isso várias vezes. Às vezes a gente acha que a gente não tem idade, né? Não é moço bastante ou moça o bastante para tomar certas responsabilidades. Mas em outros momentos a gente é adulto até demais para poder responsabilizar as coisas, né? Às vezes quando a gente está na situação do evangelho, a gente fala assim: Deus, eu não posso fazer isso não porque eu não me sinto preparado. Mas tem coisas que você em 200 anos de vida não estaria preparado, que você, não, eu faço. Porque você é o bonzão, você é o fera. A gente às vezes tem uma distorção de questão do mundo. A gente, para aquilo que não deveria de forma alguma ter uma coragem absurda, mas para as coisas de Deus a gente não tem coragem de abrir a boca. E aí dá uma discussão farrapada dessa, um marmanjo de 20 anos de idade falando que é criança. Vamos fazer a conta, gente, só para vocês entenderem. Maria teve Jesus por volta dos 14 anos de idade. Mesmo que nós consideremos que naquela época ainda o homem demorava a amadurecer mais, como é até hoje, né? Não exigia desculpa alguma para ele virar e falar: olha, eu passo de uma criança, eu sou uma criança, Deus. Mas Deus mesmo assim é compreensível com ele. E o que Deus faz? Estou confundindo Jesus por causa de Jeremias. Mas Jesus também, que Jesus também faz parte da Trindade. Mas o próprio Deus vira para ele e fala: olha, a situação é a seguinte. Você é criança, né? Olha o que o verso 7 diz. Mas o Senhor me disse: não digas não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar farás. Verso 8, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E olha o que acontece no verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Verso 10, olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os seus reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para
plantares. Sabe o que eu percebo aqui? Não é uma questão de falta de coragem simples, mas é algo que atinge a muita gente hoje e que foi tema da lição de jovens nessa semana. Questão da ansiedade, questão do medo, questão da falta de coragem aliada a uma série de coisas quando a gente compara a responsabilidade e esquece o tamanho do Deus que nós temos. Quando Deus começa a falar com Jeremias e fala assim: Jeremias, olha, eu estou te constituindo profeta ao quê? Às nações. E o que Jeremias faz, provavelmente? Ele tem uma crise de ansiedade. Ele fala: mas eu não posso, eu sou uma criança. Ele entra em desespero, e aí o que acontece? O próprio Jesus, o próprio Deus, vira para ele e fala: olha, a situação é a seguinte, meu filho. Você está dizendo que você não passa de uma criança, mas eu estou dizendo que você vai aonde eu mandar você ir. Você está dizendo que você não sabe falar que você não passa de uma criança, mas espera aí que eu vou dar um jeito. Eu vou colocar as palavras na sua boca e você vai falar exatamente o que eu mandar você falar. Eis que eu ponho, olha só, gente, o próprio Deus toca na boca de Jeremias e fala: olha, Jeremias, eis que você vai falar o que eu mandar você falar. Jeremias perde o domínio da própria boca e entrega ela diante de Deus. O próprio Deus toma a boca de Jeremias para poder convertê-lo profeta entre as nações. Mesmo que Jeremias tivesse medo, ele foi plantado como profeta desde antes dele mesmo nascer. Isso a gente viu no verso anterior, no verso 3, no verso 4, aliás. E aí o que a gente vê? O próprio Deus falando de Jeremias: Jeremias, antes de você nascer, você foi escolhido. E aí a gente retorna ao assunto da lição da manhã de hoje. O grande conflito cósmico, ele começou quando? Hoje? Ele começou semana passada? Ele começou nos anos 90? Antes da gente nascer, o grande conflito já tinha começado. E a gente conversou aqui largamente sobre a questão do porquê que o grande conflito acontece. Mas uma coisa é necessária da gente compreender. O grande conflito, ele é uma coisa que não é culpa direta nossa, mas nós estamos envolvidos nele. E nós precisamos de lutar, porque se nós perdemos a salvação, aí sim vai ser culpa nossa. Antes de Jeremias nascer, o próprio grande conflito já existia. E Deus já tinha pensado em Jeremias. Quer ver uma outra coisa que é interessante também, que foi solução dada para a gente antes mesmo da gente nascer? 1 Pedro, no capítulo 1, verso 19, verso 20. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 e verso 20. Quem encontrar, quiser ler, fica à vontade. Alguém aqui nasceu antes da fundação do mundo? Se nasceu, levanta a mão, por favor. Alguém aqui? Ninguém. Todo mundo jovem aqui, todo mundo saudável, feliz. Ninguém aqui nasceu antes da fundação do mundo, gente. Ninguém. Mas antes da fundação do mundo já existia o plano do derramamento de sangue do próprio Jesus para te salvar e me salvar. Percebe? Assim como Jeremias foi escolhido antes de estar no ventre da mãe dele. Antes de Jeremias nascer e ser formado, o próprio Deus já havia escolhido ele. O próprio Jesus havia escolhido se fazer sacrifício para nós, antes da gente ter terra para pisar. Antes da fundação do mundo.
porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. No fim dos tempos aqui, que o Pedro está falando, é em relação à questão da salvação. Porque nós estamos no fim dos tempos. Nós já estamos, na verdade, nós a humanidade, tá? Porque cada um aqui não vai viver mais do que 120 anos. Mas nós, como humanidade, já estamos no fim dos tempos. Há quanto tempo, mais ou menos? Há uns 2000 anos, né? Mais ou menos isso. Em 2033 vai completar 2000 anos que nós já estamos no fim dos tempos. Por quê? Jesus morreu com quantos anos? 33. Isso aí. Então, o que acontece é que a gente, às vezes, fica tão ansioso, preocupado com as demandas que são impostas a gente fica tão maluco com as coisas que acontecem e perde o controle. Eu falo com você, essa semana eu perdi o controle geral. Na terça-feira, teve uma notícia boa acontecendo lá em casa de manhã. De tarde, eu tinha planejado na virada do mês, que eu vou trocar, né, telefone. O meu telefone quebrou, velho. O meu telefone quebrou de tarde. É por isso que eu estou andando com esse trombolho aqui na mão. Trem pesado. Sem brincadeira assim, eu estava no caixa do mercado. Aí eu fui ver um negócio para a Isabela, voltei para conversar com ela, para voltar de novo lá e pegar a situação lá. Quando eu fui colocar o telefone, gente, assim mesmo, fui colocar o telefone no bolso, ele esbarrou no cantinho da bermuda e plaf no chão. Foi tão feio que quebrou a tela. A tela quebrou e saiu do lugar. E olha que há um mês atrás eu tinha trocado a tela, mas tudo bem, né? Isso aí é um outro comentário que não importa agora. Irmãos, eu fiquei em desespero porque não tinha dinheiro, não tinha situação, não tinha o que resolver isso. Vai piorar, calma. Eu fui tentar comprar o telefone que a gente conseguiu, graças a Deus, arrumar o dinheiro. Deus providenciou, arrumou, era para fazer uma situação, a gente desviou para outra, a Isabela me ajudou, falou, não amor, vamos usar para isso aqui, porque você não pode ficar sem telefone. Eu fui tentar comprar o telefone, irmãos. Eu comprei, eu paguei o telefone. Na terça-feira de madrugada para quarta-feira, meia-noite. Deu 9 horas da manhã, eu falei, vou para Miracema, faço o que eu tenho que fazer em Miracema, volto para Itaperu na hora do almoço, eu pego o telefone, arrumo as coisas, dá tempo ainda, eu corri na parte da tarde, fazer as corridas 99 e tal, dá para fazer alguma coisa. Deu 9h30 da manhã, a Isabela me mandou mensagem, falou assim, amor, você cancelou a compra? Eu falei, não, eu estou precisando do telefone. Ela, não, então, porque a compra foi cancelada. Não me pergunta como, mas a compra do telefone foi cancelada. Eu, nesse momento, já estava em síncope praticamente, desespero total. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Irmãos, eu estou falando de uma situação aqui, isso não é uma questão de vaidade não, mas eu estou conversando com Deus há muito tempo, já planejando, já fazer adquirir um telefone específico. E eu estou acompanhando aquilo dali, vendo as promoções e tal, e esse telefone esgotou. Ele sumiu, ele parou de ser fabricado. Então existem alguns telefones, mas não aparece sem promoção, porque ele esgotou realmente. Passou o dia, foi a quarta-feira, né, irmão? Passou a quarta-feira toda. Cheguei em casa, já estava triste, que eu não tinha conseguido comprar o telefone e tal. Aí na parte da tarde, surgiu a promoção do telefone que eu estava querendo, que não existia e estava procurando, e surgiu. Talvez, se aquele outro telefone eu tivesse comprado, eu não ia aproveitar a promoção do outro telefone que eu estava querendo. Ansiedade. Às vezes a gente fica ansioso por causa das coisas que acontecem, das coisas que fogem do nosso controle, das situações que a gente fica desesperado. Mas eu falo com vocês, Deus estava se preocupando com algo tão que para mim mesmo, eu falo assim, gente, por quê? O telefone que eu estava querendo, estava no mesmo preço praticamente do outro, ia pagar do mesmo jeito que ia ser o mesmo preço. E Deus, ele simplesmente falou assim, Lucas, calma mais um cadinho, porque aquilo que você estava esperando é o que está separado para você. Você vai ter que comprar, filho, então está aqui, vou arrumar a solução. E se eu contar para você, nesses últimos 2 anos, o tanto de coisa, de soluções incríveis que tem surgido na nossa vida, na vida minha e da Isabela, é, sim, coisa de filme. Mas se eu contar para vocês o que estava acontecendo antes desses 2 anos, é coisa de filme também, de tristeza, de tanta coisa que acontecia com a gente. De às vezes a gente não ter dinheiro, né amor? Para poder fazer a compra.
que às vezes a gente não tem dinheiro para pagar as contas do mês. O ano de 2023 eu dei um passo em direção a algo que eu achava que estava certo e foi uma tragédia, não deu certo. As coisas saíram do controle. Até o ano de 2024, no comecinho, até a metade do ano de 2024, existiam meses que a gente não sabia o que iria acontecer com a gente no outro dia de manhã. E nessas coisas terríveis que aconteciam, Deus colocava a mão e agia com providência. A ansiedade tomava conta, a gente ficava maluco, trabalhava igual doido, não tinha dinheiro, as coisas sumiam, o problema acontecia. Mas a gente começou a tomar a decisão de aceitar aquilo que Deus tinha para nós e de também fazer a nossa parte diante dele. E as coisas começaram a melhorar. Nós não somos ricos. Negativo. Não pensa que a gente é rico, não, gente. A gente é assalariado, tá? E bem mal assalariado ainda. Isabela até esse mês, agora estava desempregada. Terça-feira a Isabela recebeu o positivo da empresa. Isabela vai voltar a trabalhar agora. Glória a Deus. Enquanto ela não estava trabalhando, eu estava fazendo dobrado na rua. Estava conseguindo correr atrás ali de algumas coisas, com muito cansaço, muita dificuldade. Mas as coisas estão acontecendo. E eu falo disso, às vezes, das coisinhas pequenas, sabe? Que parece que é bobeira, gente. Eu não estou querendo me mostrar, não. É simplesmente porque Deus está agindo nos mínimos detalhes. Porque nós tomamos a decisão de aceitar aquilo que Deus quer para nós. Vou contar uma história para vocês. Ano de 2024, no comecinho, o líder que era da igreja que saiu e tal, a gente sabe da história toda, a situação não precisa ficar, revirando a terra. Chegaram para mim e falaram assim: Lucas, você aceita a liderança da igreja? O pastor foi conversar comigo, a tia Ângela foi conversar comigo, e a minha resposta era não. Porque o meu plano inteiro não incluía cuidar de igreja em 2024. 2023 já tinha passado sem cuidar da igreja. Estava ajudando em alguns ministérios, mas o meu plano não era esse, porque eu sabia que isso iria atrapalhar os meus planos. E olha que eu já estava na situação bem crítica já. Então eu já tinha tomado as decisões para resolver o meu problema. Aí a Isabela conversou comigo e falou assim: amor, se estão chamando e tem necessidade, tenta ver o que Deus fala com você. E aí eu fui conversar com Deus e falar: Senhor, o que é que o Senhor precisa de mim? Irmãos, desde que eu falei isso, tanto de coisa boa que tem acontecido, obviamente que as coisas ruins elas não deixam de acontecer, mas coisas boas, sérias, importantes, coisas que realmente, eu falo assim, a mão de Deus tem acontecido, são incontáveis. Óbvio que a gente passa por problemas, dificuldades, Óbvio que somos seres humanos. Mas eu falo para vocês, de metade de 2024 até aqui, nesse último interstício, de ano de 2024 e 2025, nós temos experimentado o milagre de Deus. Coisas impossíveis têm acontecido. Mas porque lá atrás eu aceitei. O nosso plano era, sinceramente mesmo, dar um passo atrás em relação à questão da igreja. Não de sair da igreja, mas nós iríamos lidar com a situação de outra forma. Nós aceitamos em fazer o trabalho. E nós estamos aqui para ajudar vocês, gente. Nós não somos líderes por excelência, porque Deus sabe muito bem quem sou eu. Nós não somos líderes aqui porque a gente acha que a gente... Não é. Nós somos líderes aqui porque o próprio Deus chamou. E a gente vive sob a misericórdia dele. Eu vou falar para vocês, desde quando eu aceitei o chamado para poder cuidar dessa igreja, Deus não tem deixado em nenhum momento faltar nada na minha casa. Deus não tem deixado em nenhum momento faltar nada para a minha família. Os problemas que existiam diminuíram bem, mas muito bem. Porque a gente aceitou o chamado. Jeremias tinha N desculpas para dar. Jeremias talvez estava pensando em mudar de emprego, mudar de cidade, fazer um concurso. Jeremias estava pensando talvez em trocar a situação toda dele, em mudar de bairro. Que era isso que eu estava pensando. Se precisasse até mudar de cidade, a gente iria mudar.
eu já estava começando a cogitar mudar para Bom Jesus do Itabapoana, porque eu tinha emprego fixo lá. Mas Deus quis falar assim: Lucas, olha, o plano para vocês é aqui. Então vocês vão estar aqui, vão permanecer aqui, porque é aqui que eu preciso de vocês. Jeremias estava no exílio de Jerusalém. E o próprio Deus jurou para ele e falou assim: ô Jeremias, eu vou te proclamar profeta às nações. E aí Jeremias colocou o problema e falou assim: Senhor, eu estou com dificuldade, eu estou com problema, eu estou com dificuldade, eu estou com ansiedade. Jesus, o próprio Deus, toca na boca de Jeremias e fala: Jeremias, olha, eu vou colocar as palavras na sua boca. Se a dificuldade é falar, acabou a dificuldade. Eu acho que se Jeremias falasse assim: Senhor, eu sou pobre, Jesus teria aparecido com dinheiro na mão ali para entregar a Jeremias. Falasse: o problema é dinheiro. Então, qual fosse a desculpa que Jeremias desse, o próprio Deus iria dar um jeito de resolver, para mostrar para Jeremias que não era ele, não era Jeremias o problema, era o próprio Deus ser aceito no coração de Jeremias que era a solução. Eu não sei qual é o problema e a dificuldade que você passar hoje. Eu sinceramente não sei. Se você precisar de mim, você fala comigo. Mas se você não precisar, você não precisa de falar, que eu vou continuar orando pela sua vida. Mas uma coisa eu posso dizer para você claramente agora: se nós não tomarmos a decisão de aceitar aquilo que Deus tem pedido para nós, se nós não formos corajosos o bastante de aceitar a realidade daquilo que Deus tem apresentado para a gente, irmãos, sinceramente, Deus não vai fazer nada para mudar a sua história. Se você acha que o seu problema é falar, vira para Deus e fala assim: Senhor, o meu problema é com a fala, eu não consigo falar. Se você acha que o seu problema é alguma coisa que você não está conseguindo alcançar, vira para Deus e fala: Deus, eu não consigo alcançar o problema. Deus hoje está dentro dessa igreja aqui, disposto a chegar para você e falar: olha só, eu quero resolver o problema que você tem, mas você precisa de falar o que você acha. O meu plano para a sua vida é te colocar como profeta entre as nações. O meu plano para a sua vida é fazer você proclamar aquilo que eu falo ao seu coração. Mas provavelmente deve ter alguma coisa impedindo você de dar esse passo a mais em direção a Cristo. E é por isso que eu falo com você: tenha a coragem de pedir. Tenha coragem de pedir diretamente a Deus e falar: Senhor Deus, eu preciso de tomar essa decisão. Eu preciso, Pai, de diante do Senhor, tomar a decisão clara de ir ao encontro daquilo que o Senhor pede, sem tentar olhar para os meus defeitos e as minhas dificuldades. Gente, vamos falar sério, todo mundo tem dificuldade aqui, gente. Quem não tem dificuldade, por favor, levanta a mão. Acho que o Enzo e o Bernardo que vão levantar a mão só, porque, né? Quem não tem problema, gente? Mas os seus problemas não podem na sua mente ser maiores do que o seu Deus. Os meus problemas e as minhas dificuldades não podem ofuscar o chamado que o meu Deus tem para mim. Porque o que Deus tem para oferecer a cada um de nós é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Você vai ter provavelmente alguns dias aí para você poder refletir sobre o que eu estou falando com você. A maioria das pessoas que estão aqui não vão trabalhar por causa do carnaval. Ou vão trabalhar até demais por causa do carnaval, né? Mas você vai ter tempo, porque não vai estar com tanto movimento assim. Pare pelo menos 20 minutinhos que seja, para você poder pensar sobre isso que a gente está falando. Pelo menos, gente, 20 minutinhos, gastem. Hoje, sábado, ninguém vai fazer nada. Quer dizer, né? Não deveria, mas é assim que vai acontecer, né? A gente sabe. Gastem pelo menos 20 minutinhos para conversar com Deus e falar: Senhor Deus, eu quero ter a coragem de chegar para o Senhor e falar aquilo que eu quero. E eu quero ter a coragem também de aceitar aquilo que o Senhor quer para mim. 20 minutinhos antes do almoço, chega para Deus e fala: Senhor Deus, o Senhor tem um chamado para mim. Eu quero aceitar o chamado, mas eu tenho esse problema, esse problema e esse problema. Começa a reivindicar. Ontem a gente leu isso na meditação da mulher, na hora do pôr do sol.
reivindicar as bênçãos e as promessas de Deus para nós. Às vezes falta coragem da gente pedir, né? Às vezes falta coragem da gente falar assim: Senhor Deus, o Senhor falou que a gente passaria por tribulações, mas que o Senhor venceu, eu também quero vencer. O Senhor falou que eu não tinha que me preocupar, como está escrito lá em Filipenses 4, e que a gente leu na lição nessa semana, de que eu não tinha que me preocupar com as coisas do mundo, porque o Senhor resolveria. Eu não tinha que me preocupar com as dificuldades do mundo, porque o Senhor resolveria. Eu quero essa bênção, eu reivindico do Senhor essa bênção para a minha vida. Dá um passo de fé, para que você possa vencer a sua batalha, e para que você entenda aquilo que Deus está pedindo para a sua vida. O ministério ele é dado a todos aqueles que aceitam. Aqueles que não aceitam, não recebem a bênção de Deus. 2 Coríntios 1, verso 21 ao verso 22, depois você lê. Se Deus está te chamando para algo, Ele vai dar um jeito de acertar as contas. Deus não chama ninguém à toa para nada. Ele chama e resolve o problema. Tenha certeza de que as coisas podem mudar a partir do momento em que você der um passo de fé para se entregar única e completamente a Deus. A insegurança e a ansiedade não podem te vencer, a não ser que você deixe. Então tenha consciência diante de Deus e faça aquilo que é necessário, que Ele pedir. E tenha coragem de experimentar aquilo que Deus está planejando para a sua vida, mas que você ainda não experimentou, porque você está postergando aceitar o chamado dEle. Esse é o meu desejo, a minha oração nessa manhã. E vamos encerrar de uma forma diferente hoje. Eu quero orar com você. Nesse momento eu quero orar com você, mas antes de eu orar com você, eu quero que você gaste 1 minuto falando com Deus. Que aí quando você chegar em casa, você só tem 19 para poder conversar. Estou te dando desconto, hein? Fala assim: Senhor, eu estou com uma dificuldade de aceitar aquilo que o Senhor está me mostrando, que eu sei que eu preciso de fazer. Eu estou com uma dificuldade de aceitar aquilo que o Senhor está me chamando para poder fazer. Mas eu preciso, Senhor Deus, que o Senhor me auxilie na minha falta de fé e na minha falta de habilidade, para eu poder conseguir alcançar aquilo que o Senhor tem para mim. Vamos agora para 1 minuto e depois a gente encerra orando, tá bem? Senhor Deus, Pai eterno, nesse momento agora, em que nós abrimos o coração para o Senhor, nós queremos pedir que, por favor, o Senhor age em nosso ser. Nós, nesse momento agora, damos permissão para que o Senhor haja no nosso coração e no nosso ser. E nós reivindicamos as promessas que o Senhor fez para a nossa vida nesse momento também. Nós, nesse momento, Senhor Deus, pedimos ao Senhor que, por favor, em nome de Jesus, haja no nosso coração e nos faça compreender qual é o chamado que o Senhor tem para nós. Ou se já compreendemos, que o Senhor nos dê força para aceitá-lo. Que o Senhor nos auxilie a entender que esse mundo ele jaz no maligno e que ele vai acabar logo logo. De que a gente não tem muita coisa nesse mundo para poder levar nem para o céu, porque nós só vamos levar o nosso caráter.
que quando a nossa vida findar nesse mundo, nós não vamos ter nada para contar para ninguém, porque quem morre está dormindo. E é o sono dos justos e só vai acordar quando o Senhor voltar. Nós queremos pedir, Senhor Deus, por favor, nos auxilie, Pai, a entender que só o Senhor importa na nossa vida e que só o Senhor é que tem aquilo que realmente vai nos fazer feliz. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender que nós não conseguimos resolver os nossos problemas por nós mesmos. Nós precisamos do Senhor. Precisamos de aceitar aquilo que o Senhor tem falado a nós. Nos dá, Senhor Deus, sabedoria, que nós possamos gastar um tempo em casa hoje à tarde, refletindo de verdade naquilo que o Senhor tem pedido a gente, que a gente tem sido negligente em aceitar. Talvez seja um ajuste básico, Senhor Deus, em alguma coisa da vida que o Senhor está pedindo a gente. Às vezes o Senhor nem planejou que a gente seja o profeta às nações. Às vezes o Senhor só planejou que a gente ajuste o nosso tempo diário de adoração contigo. Talvez esse seja o nosso chamado. Talvez o Senhor tenha ajustado com a gente, para a gente melhorar na forma de lidar com o nosso igual, com o nosso cônjuge, com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão. Talvez seja isso que o Senhor está pedindo a gente. Talvez esse seja o nosso chamado hoje. Nos ajude a compreender, Pai. Talvez o nosso chamado seja compreender mais, ouvir mais e falar menos. Talvez o nosso chamado seja ser alguém mais ativo na obra do Senhor, assim como nós somos no nosso trabalho. Talvez o chamado seja simplesmente ir orar por aquele vizinho que a gente nem gosta, mas que o Senhor está incomodando a gente há tempo para poder orar por ele. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter coragem e nos abasteça do teu poder para irmos além e falar do teu amor às pessoas que necessitam, mas antes aceitar, Senhor Deus, o chamado do Senhor para a nossa vida, para que vejamos o milagre acontecer e para que entendamos de que as coisas materiais pouco importam se o Senhor não estiver presente, de que todas as estrelas que existem no mundo e no universo pouco importam se o Senhor, que é o Criador, não estiver presente em nós, de que talvez até mesmo o céu, tão lindo e tão belo, pouco importe se o Senhor não estiver lá e não estiver no nosso coração. Em nome de Jesus, que nesse sábado nós experimentemos a graça transformadora do Senhor em nossas vidas. E que nesse carnaval, enquanto o mundo tiver uma bagunça, nós possamos mentalizar de que precisamos do Senhor para resolver a bagunça dentro do nosso peito. Em nome de Jesus, é isso que nós pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu queria chamar a Isabela aqui à frente. A Isabela é a Jéssica ou só a Isabela? Então é isso mesmo. Faz, tu vem as duas.